4 partes. Eu quero resumir toda a história bíblica, que é a nossa história, a história da humanidade, desde a criação até a consumação. E quero aplicar em 4 bases para você entender a mensagem simples, objetiva, mas profundíssima do Evangelho. Na verdade, em primeiro lugar, para nós entendermos a mensagem do Evangelho, nós temos que entender a criação. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, fala da criação. E é impossível nós falarmos da criação sem lembrar do Deus que criou todas as coisas. Ou esse Deus que tem os seus atributos que são maravilhosos, porque dentro dos seus atributos que são incomunicáveis, ou seja, que não está dentro daquilo pelo qual Ele se comunica a nós, Ele reparte a nós. Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é eterno, não tem data de nascimento, não tem data de fim. Ele subsiste sobre todas as coisas. Falando dos atributos comunicáveis, atributos que Ele reparte a nós que somos salvos, falamos do seu amor, mas nós falamos também de sua santidade, porque não há nenhum pecado nele. Falamos da sua misericórdia, falamos que Ele é um Deus amoroso, pacífico, e todos esses atributos que revelam o caráter de Deus. Esse mesmo Deus poderoso, autoexistente, que independe de alguém para existir, Ele desde a eternidade, Ele já tinha um plano esse maravilhoso, salvífico, plano esse de criar seres, que eles teriam a capacidade de o adorar por livre escolha. Plano esse de criar seres humanos, de criar pessoas para adorar, sem que eles fossem condicionados a adorar, mas adorar por prazer, adorar por voluntariedade, adorar porque eles desejavam adorar. Ele cria esses seres humanos, e Ele cria a sua imagem e semelhança, não referindo-se a aspectos físicos, mas a imagem e semelhança reflete a espiritualidade, a volitude, reflete também a personalidade. Nós fomos criados com raciocínio, seres tripartidos, tricotômico, espírito, alma e corpo. Ele nos concebeu, todo o nosso ser era perfeito, todo o nosso ser era voltado para adorar a Deus. Mas ao criar seres que tinham capacidade de adorar a Deus ou não adorar a Deus, era um perigo. E isso aconteceu porque mesmo criando os seres humanos para a sua glória, para o seu louvor, isso é o propósito pelo qual Ele nos criou. Mas em segundo lugar, você pode anotar aí, nós caímos no nosso representante, que era Adão. Nós caímos, nós falhamos, nós erramos, nós caímos lá com Adão. Por quê? Porque Adão tinha o direito de escolher, e ele não escolhe agradar a Deus, ele escolhe virar as costas para Deus, ele escolhe pecar, ele escolhe falhar, ele escolhe se rebelar contra Deus, ele escolhe virar as costas para Deus. E ele era o nosso representante federal. Ele caindo, nós caímos. Toda a raça humana foi afetada pelo pecado. A serpente iria se arrastar, os seres humanos, eles iriam ser afetados por algumas consequências, e a pior delas era a morte física, porque não tinha acesso à árvore da vida, mas para comer do fruto e viver eternamente. E a pior de todas, a morte espiritual, porque eles foram expulsos do jardim e separados de Deus, separados da presença de Deus, separados do próprio Criador. Deus criou os seres humanos para se relacionar com Ele, para que os seres humanos o adorassem por livre, espontânea vontade. Mas nós, com o nosso representante Adão, resolvemos pecar, errar, virar as costas para Deus, se rebelar contra Deus. Mas mesmo assim, Deus mostra o seu caráter amoroso para conosco, quando em Gênesis 3:15 Ele prega uma mensagem
mensagem poderosa. A mensagem do evangelho é pregada ali, porque ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus de antemão sabia que o homem ia pecar, ia falhar, ia cair, ia se rebelar contra ele. Ele não foi pego de surpresa, porque ele é soberano, porque ele é onisciente. Mas antes do homem cair, ele já tinha preparado um plano, e ele disse assim: Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem cair, Deus já tinha um plano de resgate, de salvação. Primeiro lugar, criação. Criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo lugar, queda. Caímos, pecamos, erramos. E nós não pecamos, nós não somos pecadores pelos atos que cometemos somente. Não, o nosso ser é pecador. Ou seja, não é só pelos atos, mas o ser é pecador. Um bebê nasce, ele não tem noção dos seus atos, mas ele começa a crescer e você percebe que o instinto é contrário à obediência. Logo você percebe que a natureza já é pecaminosa. Fomos criados pecadores, nascemos pecadores, nascemos. O Senhor nos criou para a sua glória, mas nós nascemos pecadores pelo pecado de Adão. Mas tem algo que é interessante. Terceiro lugar, redenção. Deus tem um plano. Gênesis 3,15. Ele escolhe um homem, porque de Gênesis 1 a 11 ele trata com as nações. Ele trata com as nações. Ele quer salvar as nações. Dilúvio, oportunidade de salvação na arca. Torre de Babel. Não quiseram fazer a vontade de Deus, que era se espalhar para que vivessem conforme a glória de Deus e vivessem para aquilo pelo qual o Senhor os criou. Vá, se espalhem, domine. Vocês vão dominar sobre a terra. Vocês vão espalhar. Eu criei vocês para a minha glória, vocês vão me obedecer. Vocês vão se espalhar. Eles quiseram fazer o contrário, quiseram se rebelar contra Deus, e Deus os espalhou de uma forma forçada. Logo, Deus vai escolher um homem que, diferente da torre, daqueles que tiveram ali, Nirode e seus companheiros, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer a Deus. E ele vai ser aquele que vai sair da sua terra. E aquele que Deus faz promessas para ele. Engrandecerei o teu nome. Você será uma bênção. Ele vai fazer a segunda promessa: de ti farei uma grande nação. E a terceira: em ti serão todas benditas todas as famílias da terra, através de Cristo. E a partir dele vai nascer uma nação. E a partir da nação de Israel, a partir de uma tribo de Judá, vai nascer o Messias. Então você vai ver promessas da vida de Abraão, Judá, Davi, o reino sempiterno. Você vai ver diversas profecias no Antigo Testamento falando acerca da vinda do Messias. Mas algo que é primordial é quando nós olhamos para o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Primeiro, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é criar seres que escolham lhe adorar, não por pressão, mas por prazer. Esses seres caem porque têm direito de escolha, logo abandonam e viram as costas para Deus. Mas Deus, tabernáculo, Êxodo 25:8, e me farei um santuário e habitarei no meio deles. Mas Senhor, viraram as costas para ti. Eu quero habitar no meio deles. Mas Senhor, eles se rebelaram. Mas eu quero habitar no meio deles.
Mas Senhor, eu vou dar leis, diretrizes. Eles falaram que ia ser fiéis. A gente fez um acordo ali no 19. Então eles falaram que ia ser fiéis. Então faça lá. Vem aqui, Moisés, veja o modelo aqui em cima e faça o modelo conforme eu ensinei aqui em cima. Lá embaixo, eu quero habitar no meio do seu povo. Mesmo virando as costas para Deus, Deus está indo em busca do seu povo, dizendo: eu amo, eu amo. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então o animal deveria morrer no lugar do pecador. Como se passasse o pecado para o animal morreria para que tivesse acesso a Deus. Ele não teria acesso direto. O sacerdote ia ser aquele que teria acesso a Deus, principalmente no dia da expiação, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no lugar santo dos santos e oferecia por aspersão de sangue, primeiro pelos seus pecados, um sacrifício, e aspergia a tampa do propiciatório para perdão dos seus pecados primeiro, e para depois perdão para o pecado de todo o povo. O animal morria no lugar do pecador. O cordeiro morria no lugar do pecador. Então você vai ver em Gênesis, observe isso, Gênesis, quando o ser humano peca, erra, o animal morre, para cobrir a nudez do ser humano, apontando para Jesus. Êxodo, no sistema sacrificial, o animal morre para cobrir o pecado do ser humano. Oh, glória. Aí chega aqui, ó, e vindo na plenitude dos tempos, João está no deserto. Aí de repente ele vê, é ele. O profeta Jeremias profetizou no 7:14 que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É ele. O nome dele será Emanuel, é Deus conosco, é ele. Deus está conosco aqui. Ele profetizou acerca daquele que viria também para preparar o caminho. Sou eu, é ele. É ele, é ele, é ele, é ele. Ele profetizou que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias também profetizou no capítulo 5, versículo 2, que ele viria de Belém, de Efrata. É ele, é ele, é ele, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vim pregar uma mensagem que você vai entrar e sair rico. Eu não vim pregar uma mensagem para você que você vai entrar doente e sair curado simplesmente. Eu não vim pregar para você uma mensagem que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu não vim pregar uma mensagem para você dizendo que você é a luz que veio para brilhar nessa terra, que você veio para reinar. Eu não vim pregar autoajuda, eu não vim pregar uma mensagem de coach, eu vim pregar uma mensagem poderosa que tem poder de salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Jesus se fez carne, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitando entre nós, tomou sobre si os nossos pecados, foi até o Calvário, morreu em nosso lugar. No tempo certo, no tempo exato. Eu estou falando de redenção. Então todas as profecias do Antigo Testamento, tanto a lei, porque Moisés, há uma profecia dizendo que haveria um maior que ele. Davi, tem uma profecia para ele dizendo que o reino dele haveria um descendente que nasceria, que teria um reino sempre eterno. Oh, glória. E as profecias vão se cumprindo em Jesus.